E aí, pessoal, vamos tentar fazer agora bem rapidinho aqui o último, que é o Edit User, né? A gente vai trabalhar com a página aqui de criar ela, tanto aqui, depois lá no User List chamar ela, tá bom? Então, aqui no Edit User, o que que a gente vai fazer? Eu preciso receber alguns dados, né, por ela aqui. Eu preciso saber qual usuário, né, que ele vai deletar, né? Eu preciso que ele tenha o hand close, que é aquela funçãozinha que a gente criou igualzinho lá no nosso criar, que é para ele saber quando ele deve fechar, né? E, aliás, como ele vai receber esses dados desestruturados, eu tenho que passar eles por chave, né? Então, ele vai receber o usuário, ele vai receber o hand close, ele vai receber a função edição do usuário, eu vou chamar assim, eu vou chamar de atualiza, porque o outro eu chamei de deletar usuário, então atualiza usuários. Essa função ainda não tem, eu vou criar ela ainda, tá bom? E apega usuários, porque ele precisa dessa função para atualizar os usuários depois aqui dentro, ok? E a primeira coisa que a gente tem que ter aqui dentro é um use state para o nosso usuário editado, né? Que é o novo usuário que a gente vai criar a partir do velho, né? Porque vai ter o velho para exibir e vai ter o novo que você tem que armazenar para ele trocar depois, né? E esse estado ele inicia não vazio, mas com valor antigo de usuário. Vamos lembrar disso, né? O usuário editado ele inicia com valor de usuário e depois ele troca, ok? Vamos ver o que mais. A gente precisa criar também. Não, depois eu crio isso aqui, tá bom? Mas vamos fazer para ele ver como é que vai funcionar justamente a nossa função atualiza o usuário, né? A gente vai ter uma versão dela aqui para rodar também o código diretamente daqui. Ela vai ser uma função assíncrona, né? Tudo que a gente precisa já está aqui no código, então a gente não vai precisar passar nenhum dado para ela. E a gente só vai tacar um try catch aqui. E o try catch o erro, vai pegar os erros, vai imprimir esses erros, tá bom? E aqui na função do try, né, a gente vai pedir para ele esperar. E ele vai esperar, ele vai pegar a nossa função atualiza usuário. Aqui ele vai receber, no caso, ele vai pegar a função que ele vai receber, tá, gente? Ele vai pegar a função e vai pegar justamente o nosso edit user aí, ó. Eu chamei só de edited, eu vou colocar edited user, porque senão depois, só para manter um padrão, tá bom? A gente vai pegar esse edit de user aqui e depois a gente só vai dar um hand close, né, para fechar, porque a gente já atualizou o usuário, porque aqui ele já fez a função atualiza, né? Lá na função atualiza vai ter como ele vai funcionar certinho, ok? E aí depois a gente fecha essa tela aqui, que vai ser o modal, né? A gente ativa antes para ele pegar o usuário. Eu escrevi com dois S. Pronto. E aí com esse pega usuário ele atualiza a nossa lista e pronto. Aqui está feita a nossa funçãozinha. Vai estar funcionando, beleza? E aí vamos dar sequência no código, né? Que aqui vai ser o modal. E aí, na mesma regra que a gente fez lá quando a gente criou o primeiro, né? Ele vai estar primeiro como true, né? Para ser exibido. Ele vai ter o quando ele se esconder, né? Quando ele que se esconde? Quando a gente ativar o hand close, aí a gente vai ter o modal.header, que é o cabeçalho do modal, né? O código deve estar gritando toda vez que eu abro e não fecho aqui. Vamos lá. E nesse header, a gente vai ter apenas o modal title, que atualiza o usuário. Esse modal title é aquele título que aparece no topo. Acho que eu já expliquei na última, mas vai que, né? E aqui, depois do modal header, a gente inicia já o modal.body. E agora do modal title eu tô com dúvida. Eu acho que é maiúsculo aqui, viu? Porque todos são maiúsculos, só que ele ficou minúsculo. Certo? E aí, no modal.body, o que que a gente vai ter?
a gente vai ter justamente o nosso formulário, né? A gente vai abrir o form. Eu podia copiar exatamente o que tem lá no nosso, mas vamos escrever porque a prática aí, o que tem no nosso lá, form group dele, né? E qual que é o nome do form group dele aqui? Form label. Nesse form label aqui já é o nome, né? Que é o primeiro dado. Depois vem logo o input, que aqui é form. Ponto, deixa eu lembrar. Control. E aí o form control ele fecha nele mesmo, igualzinho. Aí aqui dentro vem os dados do input, que é o tipo de input, que é tipo text, o nome desse input, que é justamente name, né, que é o valor que a gente vai passar, e o valor desse input, que por enquanto ele é o usuário editado ponto, eu ia colocar user ponto name, ok? É o valor que tem que vai exibir na tela, né? E aqui a gente vai fazer uma mudança. Vamos lá. Aqui no onChange, eu poderia fazer aquela função, né? Que ela pega o elemento e tal, mas vamos mostrar de um jeito diferente como eu poderia fazer, né? Eu vou chamar aqui de auxiliador, né? De input. Acho que só de input da mudança, vai. Pronto, vou chamar ele assim. E aqui em cima, vamos fazer essa função só para você entender um pouquinho uma coisa legal aí. Vamos lá. A gente pode criar essa constante aí, fazendo o input da mudança. Deixa eu copiar o nome certinho. O auxiliador. E que a gente fala para ele aqui, ó. A gente pode passar uma função que ele recebe um elemento, né? E desse elemento, ele faz uma coisa pra gente. Ele vai setar no usuário, né? Ele vai levar em consideração todos os valores que tinha antes, né? Sem problema. E ele vai pegar essa estrutura. Toda vez que eu colocar um elemento, ponto target ali, ponto o nome que ele tiver, não importa qual nome que ele tiver, ele já vai ter que. Aqui, perdão, aqui é colchetes. Pronto. Toda vez que eu colocar esse elemento aqui para ele aqui, eu quero que ele entenda que eu estou falando do target.name dele, ponto .value, perdão. Então eu li de novo ali do lado. Então ele vai entender, eu não vou precisar escrever aqui toda hora aquilo lá que é target.value do name aqui, tá bom? Eu posso falar para ele, toda vez que eu estiver colocando um nome qualquer aqui, você já pega para mim o target.value dele, certo? Mas leve em consideração tudo que tinha antes. Porque vai que não mudou o valor, né? Se não mudou o valor, é exatamente o valor antigo que vai se manter, né? Agora, se mudou o valor, ele considera o nome que eu coloquei aqui dentro, não importa qual nome que eu coloquei, eu quero o target.value dele, tá bom? Isso é o jeito de otimizar e não ficar toda hora escrevendo target.value, target.value, porque como vocês viram no onChange do próprio React Native, ele é muito mais curto, né? O onChange text para escrever. Ele não precisa ficar colocando esse target.value toda hora. Então aqui a gente criou uma função só para otimizar isso daí, tá bom? Você não é obrigado, você pode fazer do jeito antigo, não tem problema, não vai dar erro. Só que é bom conhecer um pouquinho mais aí pra gente saber. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tá rodando. 8 minutos, dá tempo de gravar mais. Vamos lá, vamos voltar aqui. Agora a gente vai fazer. Eu já fiz um input, form group. Vou sair desse form group aqui. Vou copiar esse form group que agora sim, eu já tenho feito ele aqui. Vamos criar o mesmo form group agora do e-mail. Por a gente nunca tá mexendo com a senha, a gente não vai mexer com senha, tá bom? A gente vai considerar que senha a pessoa não muda, né? Se a gente tivesse que fazer senha, a gente teria que fazer um jeito de configurar se a pessoa é realmente a pessoa, né? E isso daí não é legal a gente deixar qualquer um mudar a senha, ter que criar um tipo de configuração aí para ver se a pessoa mandando um código para ela, tá bom? E aí, fazendo isso, tem uma coisa que eu não fiz no outro que é bom pra vocês arrumar agora. A função onde fica justamente o range close, era legal a gente colocar no modal footer. Eu acho que lá a gente não colocou, acho que eu coloquei avulso, tá bom? Aqui no modal footer, eu vou dar um zoom no código, que até agora a gente tá trabalhando sem zoom no código, né? Foi mal, percebi agora no final do código, mas já é uma mudança, né? A gente vai colocar um button, e desse button aqui a gente vai ter
a gente vai ter a variante dele, eu quero a secundária, né? Que vai ser aquele vermelhinho, se eu não me engano. Se tiver errado, a gente troca depois. E ele vai ativar o on-click, né? O hand close, que é aquela função que a gente usa para fechar o botão. Vou colocar um close aqui só, vou colocar um X. Se ficar muito feio, eu troco depois, tá bom? E aqui um button. Nesse button aqui, a variante dele vai ser primária, né? Esse eu sei que é azul. Eu tô escrevendo maiúsculo, não pode, meu Deus. Primary. Secondary. E a gente faz aqui o onClick para ele justamente usar nossa função atualiza o usuário, tá bom? E aqui ele vai considerar a função do nosso corpo aqui de escrita. E aí a gente coloca aqui um salvar alterações. Pronto, aqui a parte do modal tá feita. Eu acho que tá completinho. Acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci alguma coisa, a gente vai descobrir depois na hora de executar e dar errado, tá bom? E vamos aqui para nossa função do agora do nosso aqui para a gente editar umas coisinhas. Primeiro que eu não tenho uma função ainda de aqui de editar o usuário, né? Então vamos criar ela. Primeiro eu tenho que capturar, deixa eu lembrar aqui. Eu vou precisar capturar primeiro o valor lá no cadê? Aqui. Aqui no atualiza, no botão dele, eu vou precisar capturar esse valor antes, né? Igual eu fiz com o nosso amigo aqui. Então, eu vou chamar um auxiliar de edição antes, para ele ajudar a gente a fazer. Então, tá, vamos aqui. Vou criar uma constante chamada auxiliar de edição, para eu não precisar colocar esse código todo aqui lá dentro do nosso onClick, tá bom? E esse auxiliar de edição, o que ele vai fazer? Ele vai receber um usuário qualquer aqui, né? E depois que ele receber esse usuário qualquer, eu quero que ele salve pra gente dentro de um local, porque é por aqui que a gente vai abrir o modal. Tem que lembrar que diferente do criar, a gente vai abrir o modal a partir do botão atualizar, tá bom? Então vamos criar aqui uma constante. Eu já criei? Ah, já criei, ó, para ele quando ele vai exibir o modal de edição e quando ele vai abrir. Certo? Perfeito. Então, aqui eu vou colocar para ele que ele tem que setar que o usuário de edição é o usuário que eu vou receber no momento que eu clicar, tá bom? E aí eu vou setar que o modal precisa ser aberto neste momento aqui, quando eu clicar naquele botão, ok? E aí o onClick aqui, como é que vai ficar? O onClick aqui do auxiliar de edição, ele chama o nosso auxiliar, beleza? Passa para ele o user completo, né? E lá depois ele destrincha o que é name, o que é e-mail. E aí ele vai cair dessa função aqui, só que ele não vai ter ainda a nossa função, lembra? De atualizar o usuário que a gente precisa mandar. Então vamos fazer uma constante aqui, atualiza, deixa eu copiar igualzinho eu fiz lá. Atualiza o usuário para ficar com o mesmo nome. Beleza? Essa atualiza o usuário, o que que ela recebe, né? Assincronamente, ela precisa receber todo o pacote do atualiza usuário, né? Que a gente vai mandar para ele de volta. Lembra que lá a gente determinou como ele vai receber, ó? Aqui a gente determinou que a gente vai mandar o pacote inteiro do usuário, né? O usuário editável aqui. Então aqui a gente vai manter esse pacotão inteiro aí que ele vai receber para edição, beleza? Que vai ser justamente o corpo. E aí ele vai tentar fazer uma coisa, né? E se ele não conseguir, ele vai colocar pra gente aqui os erros, né? E vai imprimir os erros. Deixa eu ver só o tempo de edição.